Pai, para estarmos mais uma vez aqui, ministrando a Tua palavra, louvando ao Senhor, orando, pedindo para que o Senhor venha acolher nossas orações, te agradecendo por mais um dia de vida, Pai, porque obrigado pelo dia de ontem, pela nossa festa, Pai, comemorando os 22 anos da igreja. Louvamos a Deus, ó Pai, porque estamos felizes, Senhor Deus, porque o Senhor nos faz felizes, o Senhor proporciona momentos na nossa vida que a gente sabe que o Senhor nos conduz, Pai. E, portanto, Senhor Deus, queríamos entregar a Ti, Pai, este momento na Tua presença, Senhor. Fala conosco, traz para nós, ó Pai, a alegria do Senhor, a alegria que é nossa força, a alegria de saber que momentos difíceis podemos ter, mas sabemos que vamos romper em fé, Senhor Deus, porque não podemos viver somente, ó Pai, crendo, Pai, naquilo que nós possamos construir, mas sabemos que o Senhor já construiu tudo antes de nós e preparou um caminho para cada um de nós, que nós queremos seguir esse caminho, Pai. Portanto, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, nesse momento, e visita cada um daqueles que ainda estão por vir, Senhor Deus, para a Tua casa, Senhor, para prestar sempre, Pai, culto ao Senhor. Nós não fazemos o culto, nós prestamos o culto a Ti, Senhor Deus, porque Tu és o merecedor de honra, glória, louvor, majestade. Tu és Senhor, Pai, queremos honrar Teu nome, queremos falar de Ti, Senhor Deus, queremos, cada vez mais que falamos de Ti, sentimos mais a Tua presença, e é por isso que estamos aqui nesta Tua casa, Senhor, casa aberta para Te louvar, Te adorar e ministrar na Tua presença, Senhor. Te louvamos, Pai, vem sobre nós, ó Pai, fala conosco nesta manhã, oh Deus, fala também através da internet, Senhor, dos meios de comunicação, tudo que aqui se fizer para, Pai, alcançar vidas para o Teu reino, que essa é a nossa missão aqui na terra, Pai. Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Vamos estar nesse momento fazendo uma introdução de louvor, Pai, para ministrar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sentir mais, ó Pai, o calor, vontade de Te buscar, em nome de Jesus Cristo.
Pai, nos filhos até a terceira e quarta geração, Pai. Isso diz lá no princípio, em Gênesis capítulo 20, Senhor Deus, quando tu falaste a Moisés, Senhor Deus, sobre os mandamentos. E nós queremos, ó Pai, estar limpos de coração. E para isso, Senhor Deus, precisamos da tua presença, precisamos do teu Espírito, Senhor Deus, para vivermos em comum a todos, em comunidade, visitarmos, ó Pai, e sermos, ó Pai, como o Senhor foi aqui na terra, Senhor Deus. Saber julgar as pessoas, saber comunicar com as pessoas e viver, ó Pai, em comunhão com os irmãos, ó Pai, em amor, Pai. Porque há algo que é mais precioso em nossas vidas, ó Pai, é ter o amor que o Senhor teve por nós, Pai. Portanto, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, como diz a tua palavra, nós devemos amar ao nosso próximo como ao nós mesmos e amar a ti sobre todas as coisas, ó Pai. Porque tu nos deste um fundamento que é a tua palavra, Pai. Para que a tua palavra seja forte dentro de nós, para que seja, Senhor Deus, uma raiz, que seja uma árvore boa, que dê bons frutos, ó Pai. Porque a árvore que dá bons frutos, ó Pai, aquilo que sair do nosso coração, vai sair, Senhor Deus, para abençoar outra pessoa. A árvore boa sai e colhe. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem abrolhos se vindimam de uvas, ó Pai. Ó, o bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Queremos estar cheio com o nosso coração da tua palavra, do teu amor, Pai. Queremos fazer desta igreja, principalmente, como os 22 anos que falamos, que o amor do Senhor venha brotar dentro de cada irmão que aqui congrega, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se a minha fé é provada, me dás a chance de descer um pouco mais, nas montanhas
Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia no meu sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, não em falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Aleluias. Glória a teu nome, Jesus. Queremos viver em unidade. Queremos viver em amor. Por isso, em 22 anos, nós queremos fazer que o amor prospere em nossa igreja. Porque é o maior fruto do Espírito, é o amor, amados. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 5, 22, né? O amor, ele é o fruto. Dentro do amor tem que estar paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mas tudo debaixo do amor. Porque nós não podemos fazer nada debaixo do amor. Então o nome do fruto é simples. Não é frutos, é fruto. Porque é um só. É o amor. É o amor de Deus que compreende todos esses atributos, todas essas características. Que é a paz, benignidade, bondade, mansidão, longanimidade, tudo isso faz parte do fruto do Espírito, que é o amor. Fala conosco nesta manhã, em nome e por amor de Jesus. Amém, queridos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6.
Lucas capítulo 6. Versículo 41 a 42. Amém? Diz a palavra do Senhor, 41, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Como você poderá dizer a seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho de seu irmão. Só até aqui, amados. Pode se sentar. Existem muitas coisas, amados, que nós falamos e não percebemos por que estamos falando. Às vezes a gente troca até de nome, coisas que acontecem na vida da gente, a gente fica preocupado se é aquele negócio que vai chegando Alzheimer, essas coisas, a gente fica preocupado. Trocar as coisas assim, perigoso. É perigoso, como dizia o Urco. Lembra de Urco? Dos dinossauros? É perigoso. Então a gente fica preocupado, sabendo muitas vezes quando a gente troca as coisas, mas quando a gente fala, mas Jesus diz que a gente fala o que está cheio o coração. Então o coração tem veia, artéria, sei lá, tem um monte de coisa, mas o coração que ele fala é o lebe, que desde o Antigo Testamento significa o centro da sua vida, né? Coração é expresso como, não só como sentimento, né, como uma flecha cortada, mas o coração é algo que expressa muitas vezes aquilo que é a sua escolha de vida, a sua formação, o seu caráter. Nós traduz isso como lebe, como coração, aquilo que traz dentro de você. E o que Deus quer fazer conosco é justamente cuidar de nós, para que a gente possa ter um coração segundo, como diz Paulo, né? Sede iguais a mim como eu sou igual a Deus, sede meus imitadores como eu sou imitador de Jesus. Então tem que trazer esse caráter de Cristo, o caráter de Deus. Jesus veio a este mundo morrer não por causa de nada, ele veio para salvar, ele veio uma missão para salvar a criação que se perdeu. Eu estive orando hoje, fazendo uma meditação sobre a criação, sobre o pecado, sobre a redenção, como é que é feito tudo isso. Cada vez mais que a gente se envolve com esse estudo da Bíblia, a gente fica mais envolvido com ela, mais crendo na Bíblia, entendeu? Então, tantas situações que a gente fez divergem, né? Que a gente, como é que a Bíblia pode estar tudo escrito corretamente, né? A gente vai lá no princípio, vê que Caim matou Abel, e depois vê que Caim saiu de casa, encontrou lá em Nod uma mulher e casou. Mas que mulher é essa? É filho de Sete? Quem foi esse grupo que estava lá? Tem gente já que faz heresias, cria um monte de fantasias e faz coisas que a gente fica sem saber. Então a gente tem que procurar se informar do conhecimento da palavra de Deus e se vestir cada vez mais com esse conhecimento da verdade de Deus. Porque quando você conhece a verdade e pratica a verdade, você vive nela. Você procura viver nela. Você não vai se tornar um homem bom. Porque Jesus mesmo disse aqui, né? Acho que em Mateus capítulo 18, ele fala que ele diz: se amaram Jesus de bom, no capítulo 18, versículo 19,
Por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. O próprio Jesus disse isso. Como é que você me chama de bom? Bom somente é Deus. Então a gente não tem... A nossa referência é o Senhor e a palavra dele. Eu falei até com minha esposa, falei assim, poxa, eu preciso ler bastante essa palavra, porque o que eu tenho de Deus é a palavra. E essa palavra vai me trazer cada vez mais um conhecimento que vai me traduzir aquilo que eu preciso ser. Então, muitas vezes nós falamos até com a nossa esposa, né? Julgamos, nós temos atitudes erradas com nossos filhos, né? Às vezes com o nosso irmão da igreja. A gente julga, a gente parece que, ou até pensa que julgamos, né? São tantas, o pecado é tão envolvente que a gente fica assim, né? E às vezes nós que estamos vendo o lado contrário das coisas, porque a gente está com o coração contaminado, influenciado por palavras que não são do Senhor, né? O apóstolo Paulo chegou a um ponto de ele falar assim, em 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 16, ele diz que ele já não pode julgar mais as pessoas segundo a carne, tem que ser só segundo o Espírito. Se julgar segundo a carne, com certeza vai traduzir coisas que não são corretas. Então, amados, esse texto que nós lemos aqui, né, que também está em Mateus capítulo 7, de versículo 3 a 5, ele fala do cisco, que no hebraico ele é kafos, que significa o quê? Muito pequeno. Eu fico perguntando, o que é a diferença do cisco para a trave, né? O que quer dizer isso lá na época de Jesus, ele colocar, que às vezes a gente não entende muito a palavra de Deus, porque certos vocabulários da época de Jesus não são os vocabulários que nós usamos hoje. Então a gente fica meio curioso para saber certinho o que é. Né? Cisco é como se fosse uma coisa mesmo pequena, né? Mas incomoda. Se você cair um cisco no olho, é triste, pô, dá uma aflição de tirar, sopra, joga água, joga colírio, incomoda. Mas o cisco é pequeno. O que ele quer dizer aqui é um fragmento de palha, uma poeirinha, uma lasca mesmo fina de madeira, uma coisinha pequena que ele quer dizer, né? Então ele incomoda, atrapalha a visão, mas é algo tirável por mim mesmo. É algo que eu posso chegar ali e saber que está me incomodando, eu vou tirar, que está me incomodando. Então é uma coisa dentro da palma da mão do homem, uma coisa que dá para se ver. Então Jesus reconhece, né, nesse ponto, que a pessoa tem um problema, que é um probleminha, cisco, né? Agora, a trave no grego significa dokos, que é o quê? Que é o oposto, totalmente o oposto de um cisco, né? É uma viga, é uma peça estrutural, é algo usado para sustentar telhados e construções. Então é coisa bem grande, né? Como é que vai cair uma trave dentro do olho da pessoa? Impossível, né? É impossível, mas a trave não quer significar uma trave dentro do olho. O cisco já é um cisco mesmo, é coisa carnal, amém? Estou entendendo? Você vai, tira. Agora a trave não tem como botar um travessão dentro do seu olho, é algo que está aqui, ó, atrás, dentro da mente, já entrou, está no coração, está na mente. Por isso que o Espírito Santo pede para você renovar a sua mente. Paulo fala isso, renovação da mente. Fala isso, repete isso comigo, renovação da mente. É muito difícil, amados. Nicodemos, um homem super inteligente, ele tinha uma trave no seu olho. Ele tinha um travão, porque ele chegou para Jesus e Jesus falou assim, eu sei que você é da parte de Deus, mas eu não consigo ver, eu não consigo entender. E ele era um homem culto que foi ver Jesus de noite. Eu estava lá, eu vi, né? Ele foi de noite, escondido, todo camuflado, vestido de roupa suja, está fedendo. Era Nicodemos, porque ele andava cheio de filatérios, era uma roupa toda escultural, porque ele era santo, ele era escriba, era conhecedor da palavra.
mas tinha uma trave. A trave dele era o quê? Ele não conseguia ver Jesus, Deus em Jesus. Aí Jesus faz uma coisa tão tremenda, né? Nascer de novo da água e do Espírito. A água, eu já expliquei aqui diversas vezes para quem vê a escola dominical, é a palavra de Deus. Né? Eu sempre falo sobre Efésios capítulo 5, versículo 25, 26, que fala que a igreja é gloriosa, que é lavada pela lavagem, santificada pela lavagem da água, pela palavra. O que eu falei para vocês? A leitura da palavra, ela faz uma mudança na nossa mente. Ela tenta, se você quer, ela vai traduzir algumas coisas para você. Ele não conseguia ver isso, uma trave. Aí já não é dentro do olho carnal, é o olho espiritual. Amém ou não amém? Sim ou não? Vocês estão aí, então, glória a Deus. Então, amados, algo que é uma viga, como eu falei, né? Não é um exagero, né, poético, nem um absurdo proposital. Jesus cria uma imagem quase até cômica, né? Porque não dá para entender isso, né? Uma coisa bem assim, alguém tentando fazer um trabalho delicado no olho do outro, com uma viga atravessada no seu próprio rosto. Aí eu já estou trazendo para a relação entre nós. Quando a gente vai questionar uma pessoa, julgar uma pessoa, e muitas vezes a gente julga de uma forma errada, porque nós temos uma trave no nosso olho e queremos consertar. Ele fala até no versículo anterior aqui, são guias cegos, né? Ele fala mais do fariseu mesmo. Como é que um cego pode guiar um outro cego? Os dois vão cair no buraco, porque um cego não guia o outro. Então os fariseus tinham uma visão conturbada, como o próprio Nicodemos. Mas ele não podia conduzir outra pessoa a Deus se ele não era nascido de Deus. Mas ninguém conhece a Deus se não for nascido de Deus. Vocês já pensaram nisso? Como é que você vai conhecer? Você vai perguntar a uma pessoa que não nasceu de novo, você, quem é Deus? Ele vai falar que Deus é o Criador dos céus e da terra, disso, aquilo. Ele nunca vai dizer que ele nasceu de novo do Espírito, que o Espírito habita nele, que ele sente a presença do Senhor. É diferente, né? Paulo chega a dizer que alguns dizem Jesus, sem conhecimento, falam como anátema, como maldição até. Se você não falar o nome do Jesus de uma forma, só aquele que diz que Jesus é Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que tem conhecimento, aquele que nasceu, que abriu o seu coração, já não tem uma vida neste mundo. Então, os fariseus, quando ele fala aqui de trás, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, amados, os ciscos são falhas reais, como falhas menores. Por exemplo, já a trave, ela representa o quê? Uma hipocrisia, uma cegueira espiritual, um orgulho moral, um pecado não tratado. Olha só, a trave já é uma coisa muito maior. E a pessoa, um pecado não tratado, a pessoa não consegue enxergar. Um julgamento sem arrependimento. Jesus está dizendo aqui, amados, eu sou tão chato que eu me incomodo até com o meu próprio celular. O maior problema não é o erro do outro, é a cegueira de quem se acha apto a corrigir sem se examinar. Porque a trave, ela cega, né? Ela distorce a visão espiritual, distorce a visão do conceito da verdade. A verdade é muito mais profunda. A verdade é Jesus Cristo, é o perfeito.
Ele é a verdade, a vida, né? Ele é o caminho. Então, nós temos que, vou trazer mais, a hipocrisia, hipócrita, né? Tirar a primeira trave de seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele não pode ajudar o irmão, ele exige autoexame antes da correção. Vamos ver assim, deixa eu ver aqui que eu anotei mais algumas coisas, eu estou terminando, daqui a pouco eu estou terminando. Depois que a trave é removida, a visão fica clara. A correção vira cuidado. Aí que é uma coisa bacana. Quando você não tem a trave, às vezes quando você tem a trave, você acusa a pessoa, você tenta julgar a pessoa sem misericórdia, né? Você transforma a correção em condenação. De vez de você falar com a pessoa que a pessoa está errada, você fala em condenação. Você não traz aí uma correção. Você não é uma... Paulo até fala que você deve corrigir as pessoas. Deus corrige o filho que ama. Mas é correção e não condenação. Quando você fala uma coisa que é julgamento sem amor, você acaba condenando. Porque nós somos diferentes. Eu faço coisa diferente de você. Nunca vou ser igual. E tem coisas para você vai fazer de uma forma que eu não posso te corrigir. E nem te condenar. Porque você faz do seu jeito, você tem o seu jeito de fazer. Mas agora eu não posso chegar e julgar de uma forma que eu sou totalmente o correto, eu sou o... Não, eu não sou. Bom é Deus. Eu não sou. Bom, eu posso tentar, por isso que eu tenho que reconhecer o meu, por isso que eu oro pelo meu inimigo, por isso que eu tenho que orar pelo que me persegue, por isso que eu tenho que abençoar aquele que... Eu tenho que estar com esta visão espiritual. Eu posso pregar aqui a correção, mas nunca o julgamento de tentar condenar você. Eu não posso condenar ninguém. Quem condena é Deus. O julgamento é do Senhor. Então, é interessante, né? É uma coisa que distorce a visão, impede a sensibilidade. Essa trave é um julgamento sem arrependimento, né? Como eu falei, né? Distorce a visão, impede a sensibilidade. A pessoa não tem sensibilidade ao próximo, não tem amor ao próximo, né? A pessoa só quer julgar. Como eu falei uma vez aqui, um irmão chegou, ligou para mim e falou assim: ó, pastor, era até o seu Zé, estou vendo o seu Zé aqui sentado numa roda de pessoas jogando baralho, num bar, o Bill. Eu falei assim, eu estava numa reunião com um grupo de evangélicos lá no Jardim Atlântico, pessoas até no ponto missionário. Eu falei: meu irmão, o que tem? Ele está aí na roda. O senhor tem que... Ele tem um membro, ele tem que andar certo, ele está errado. Aí veio o Ezequiel 3 na minha cabeça. A palavra de Deus é muito boa, né? Se você vê seu irmão no caminho errado e não corrigir ele, o sangue seu vai ser cobrado. Aí eu falei assim: você está falando comigo com uma certa de acusação para ele, tá? Por que você não vai até ele e fala com ele com amor e carinho, né? Sobre essa sensibilidade? Não sei eu. Você está me acusando, está falando da pessoa tal, para eu fazer alguma coisa, né? O irmão, se você vê o seu irmão andando errado, você pode corrigir com amor e com perfeição, falando que ele, no caminho ali, ele pode ir para a perdição. Mas ele talvez não sabe nem por que está fazendo isso. É uma coisa, se você for ver a vida do José, desse irmão que era nosso aqui, que faleceu, ele saiu das trevas. Ele vivia caído pela rua, bêbado por aí. Era um homem que era totalmente perdido na vida. Deus tirou a bebida dele. Ele podia estar sentado no mar, mas ele não bebeu um gole de bebida. Ele era uma pessoa íntegra. Eu acompanhei a vida dele todinha, muitas vezes. A primeira esposa dele, quantas vezes eu fui aconselhar eles em casa, situações difíceis, e eu via tudo que ele passava. Ele tinha paciência, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Então é uma pessoa bacana. E eu recebi essa acusação, eu falei, há pouco tempo, essa pessoa, isso aconteceu já em 2012, 13,
pouco tempo, essa pessoa que acusou veio me pedir perdão. Ligar para mim, falar um monte de coisa bacana, eu fiquei... Como é bom ouvir isso, né? Eu não fiz uma correção para aquele rapaz, não para que... Eu trouxe uma ilustração bíblica para ele poder, ele também, verificar o que ele está fazendo. Porque ele também não é santo. Ele podia ter uma trave no olho dele e não está vendo, está olhando o cisco no outro do outro. Irmãos, nós somos gerados pelo mesmo sangue. Eu sou teu irmão. Eu sou teu irmão. Eu quero o melhor da sua vida. Eu nunca vou querer o pior. Então a gente tem que tratar, não somente eu a você, você a mim, mas todo mundo. Eu posso errar, você pode errar, e nós podemos chegar em um ao outro e falar assim, puxa vida, aquilo ali me magoou, aquilo me entristeceu. Aí o outro chega, não, mas eu estou certo. Não, eu quero me corrigir, eu quero andar corretamente. Eu quero entregar o chocolate à pessoa certa. Misericórdia, né? Que exemplo horroroso. Eu aproveito as minhas próprias falhas, meus próprios erros, e reconheço. Agora, sei lá o que aconteceu na minha mente, renova a tua mente. Eu vou, Jesus. Continuando, amados. Impede-se, faz a pessoa julgar sem misericórdia, transforma a correção em condenação. Por isso, Jesus diz hipócrita. Ele falava isso com os judeus. Vocês são hipócritas. Sepulcros caiados. Jesus não falava isso, porque vocês não estão enxergando. Vocês são cegos e guias de cegos. Porque não conseguia ver a trave, queria corrigir os outros. Eles subiam nos púlpitos, oravam, faziam as orações. E aí o publicano ia orar. O publicano, eu não sou nada, não sei o quê, me pede misericórdia de mim. E ele chegava e dizia que o publicano estava errado e ele estava certo. Aquele que sabia orar, o outro não sabia orar. Ninguém sabe nada nessa vida, mas senão Deus, que é bom e é fiel. E de nós podemos ter conhecimento, mas nosso conhecimento é limitado. Amém? Ele não proíbe julgar o irmão. Né? Ele não proíbe. Ele exige autoexame antes de correção. Né? Depois que a trave é removida, a visão fica clara. A correção vira cuidado. Eu tenho que cuidar um dos outros. Eu tenho que aprender a lidar com pessoas que às vezes estão totalmente... Nós somos cuidadores de gente, amados. Tem cuidador de idosos, nós somos cuidadores de gente, de pessoas. Dá um trabalho, né? Tem pessoas aqui na igreja que já viu mudanças, né? Mudanças. Ontem na troca de chocolate até, né? Foi uma coisa tremenda. Pessoas que entregou o chocolate, entregar chocolate para aquela pessoa, tem que entregar um chocolatezinho, abençoar ela, que ela é má. Ela pode ser diferente de mim, mas eu tenho que amá-la, eu tenho que gostar dela, eu tenho que fazer diferença. Pastor, está achando que você fez coisas de propósito? Não fiz nada de propósito, não. A correção vira cuidado, não acusação. O toque é delicado, não agressivo. É a diferença entre julgar de cima e ajudar lado a lado. Julgar de cima, você sobe no pedestal. Julgar lado a lado. Sabia por que a ceia do Senhor nós temos existe uma liturgia, acho que é na liturgia, aí a liturgia eu falo com o pastor Alexandre, que é o litúrgico. Olha, vai usar a glória que ele caiu aqui quando pregar, hein? Esse rapaz, senhor ali, o pastor. O que é litúrgico? Eu não condeno, eu glorifico a Deus. O que acontece? Ai, Jesus, fugiu o raciocínio, foi falar. Jesus, misericórdia. Julgar lado a lado. Julgar de cima. Esqueci. Deus que me perdoe. Santa Ceia. Puxa, benção. O que acontece? A ceia do Senhor, liturgicamente, é isso que eu ia falar. A ceia eu não posso dar aqui de cima, não, sabia? Geralmente a ceia você tem que descer. A ceia eu tenho que ficar aqui de baixo, não no altar. Como se fosse de cima. Eu estou no mesmo nível que você. É aqui embaixo que eu faço a ceia. Isso é litúrgico, é uma coisa, tradição, né, vamos dizer assim, porque
É verdade, porque nós somos iguais perante a Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, não, mas não é por conhecimento, não é por isso, não, ninguém é melhor. Então nós temos que ser iguais. Uma igreja cresce quando a gente faz isso. Né? Eu falei ontem lá sobre isso, porque Deus, eu creio que foi Deus que trouxe para o meu coração falar do amor de Deus. Né? Ontem, nos 22 anos, falar do amor de Deus. Porque né, a Andréia falou que vai vir hoje aqui de novo na igreja, Andréia. Pô, pastor, fui muito bem acolhido, fui abraçado por todos. Essa igreja tem que exalar o amor de Deus. Pode exalar o poder de Deus? Deve. Pode não, deve exalar o cura, milagre. Como foi dito aqui na quarta-feira, aqui, nós temos que ter um rastro do poder de Deus. A minha sombra cura, e eu sou assim, meu sopro, cuidado, hein? Olha o poder de Deus. Eu creio nisso. Não, Gui Capote, já fiz, mas não faço mais isso aí. Posso até fazer. Já ungi pessoas com Novalgina, de vez de ungir com óleo, ungir com Novalgina. Por quê? Não tem diferença, meu irmão, eu estou ungindo. Eu creio no poder de Deus, não, mas tudo feito pelo amor, não de cima para baixo. No mesmo nível, nós somos iguais perante a Deus. E esse amor, amado, ele multiplica, ele faz crescer. As pessoas são acolhidas. Lógico, tem que ter as duas coisas. O amor é o fruto. Mas longanimidade, bondade, bonita, está tudo dentro do amor. O poder de Deus também. Como nós lemos ontem, se a profecia, se não tiver amor, cessa. Né? Se você vai acudir o pobre, tem gente que gosta de fazer, amado, o que eu vejo mais na política é acudir pobre. Fundação, ajuda. É bom? É. Você fica até comovido com as ajudas. Todo jogador de futebol tem um. Estou falando aqui, está gravado. Minha mulher, oi, amor. Tudo tem um jogo, tem uma fundação, porque tira imposto de renda, tira um monte de coisa, entendeu? Ajuda em outras coisas. Aí, agora, você fazer por amor é muito mais importante. É fundamental. Terminando aqui, amados, está na hora. Diferença entre julgar de cima, ajudar de lado a lado. Se quiser, posso relacionar Romanos 2 e João 8. Não, a mulher adulta, né? A mulher adulta, o zelo que Jesus tinha para aquela prostituta, né? Maria Madalena. É um ensinamento que nós devemos trazer como exemplo de Jesus Cristo, sendo grande, não usurpou ser Deus. Ele veio em forma humana. Por isso que nós temos que ser assim, desceu da glória para poder nos salvar. E nós também temos que descer do nosso pedestal, falando para todo mundo, para mim também, para a gente poder sermos irmãos em Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amados, não esqueça de orar pelas pessoas, de ligar pelas pessoas, né? Eu lembrei do... Ele manda mensagem todo dia para mim. O que isso é? Ele está muito sobrecarregado. E vai trabalhar em Alcântara, se não me engano. Que Deus abençoe o Leandro, se ele estiver ouvindo. Nós sentimos a falta dele. Não só eu, mas toda a igreja que ama aquele que está aqui conosco, que serviu aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu, como no princípio, quando estava lá no princípio, lá naquele lugar onde nós vimos, lá tem uma serpente dentro do templo, que literalmente uma serpente, e nós profetizamos que a igreja tem que ter amor. O amor é o princípio e o final de tudo, né, Pai? Porque tudo vai passar, mas o amor, este não acabará. Portanto, Senhor Deus, ministra sobre a tua igreja, sobre todos aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir o amor do Senhor, Pai. Que foge a todos e qualquer princípio carnal, né, Pai? Que o nosso coração seja cheio de amor, cheio de graça e de compreensão e de cuidar um dos outros, Pai. Que a graça e o amor de Deus venha sempre estar soberana em nossas decisões, em nossos julgamentos, para que nós sejamos unidos
em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Eu vou louvar a Deus para o Alexandre.